Isso aqui são os livros que eu tô, que é alguns focos de pesquisa, que é o Sumier, Arte Zen, aqui a parte de gravura, aqui tem uma parte de aquarela, e aqui embaixo estão o começo dos meus cadernos, que eu comecei a fazer os cadernos. Inicialmente mesmo, eu tinha esses cadernos aqui, Dias, que eram nas reuniões do sindicato, que eu fazia esses desenhos, né, nas reuniões das comissões, do trabalho. Então eram desenhos que eu pegava folha, isso aqui normalmente é um panfleto do sindicato, aquelas folhas que tinham parte em branco, e eu fazia esses desenhos. Qual é o ano, Fernando? Isso é... Rapaz, acho que é 92, 93, 94. E eu estava prestando atenção na reunião e estava fazendo o desenho. Então aprendi que tem... Já nessa época, que eu até falava muito isso, era como se fosse uma coisa que você está telefonando e desenhando uma florzinha, desenhando um objetozinho qualquer. Cada um tem várias pessoas têm mania, e eu tinha mania de desenhar essas figurinhas. Então eu estava racionalmente ligado no debate lá, mas estava fazendo esses desenhos. Aí a partir disso eu comecei a fazer os cadernos, né, que são também cadernos dessa época, né. Esse aqui mesmo é de 98, quer dizer, é uma época um pouquinho depois. Aí tem esses desenhos. Depois eu vou passar um pouquinho mais sobre essa questão dos cadernos. Aqui eu tenho vários... Eu gosto muito de trabalhar em objetos. Então eu tenho tanto as caixinhas como as garrafinhas. Então, por exemplo, eu vou pegar uma caixinha. Vou pegar uma caixinha aqui. Vou pegar essa caixinha que eu fiz agora, que é uma caixa recente. Então ela é toda em nanquim. Ela é dividida em duas partes. Ela tem um desenhozinho em nanquim e tem as palavras. Então ela compõe, ela vai compondo assim. A pessoa pode misturar as palavras, não tem uma ordem exata, né? Estou brincando com com tempo, aprender, ontem, que é o on, mas o tem, né? Então, coisas desse tipo. Aqui tem várias caixinhas, vários tipos de caixinha. Isso aqui eu considero um livro de artista também, que foi uma pessoa que fez para mim. Você abre na chita, aí tem os desenhozinhos, alguns tem palavras, outros não. Aqui tem essas caixinhas, por exemplo, eu comprei lá no Crato, e o forro era esse, forro vermelho, e eu fiz uns desenhozinhos no PVC para combinar com o forro. Essa é uma caixinha também. Aí tem, aqui tudo é caixinha. Caixinhas desse tipo. Às vezes é uma recordação, uma lembrança, né? Essa daqui é uma caixinha que é uma gravurinha feita na borracha, que eu mesmo cavo. E aqui tem impresso as gravurinhas de borracha. A pessoa compra, tendo a caixinha, a pessoa tem as borrachinhas e tem as gravurinhas. Coisa pequena, não interessa muito esse tipo de coisa. Eu tenho também, eu faço um trabalho sistemático, quase que... Atualmente é semanalmente, mas o ano passado foi quase que diário de aquarelas. Vou pegar aqui as aquarelas. Eu pintei um conjunto de aquarelas no ano passado. Praticamente todos os dias eu pintava aquarela. Essas aqui são do mês de novembro. Certo? Vou passar bem rápido para se ter uma noção. Conjunto das experiências. Essa aqui tá colada. Essa tem caneta posta. Aí tem... Tô passando rápido. Essa produção foi durante um mês? Um mês. Na verdade, pelo jeito aqui ela tem umas 100, mas não sei. Eu não tô contando também agora. Eu tô passando como se fosse mesmo um ultra vídeo.
para a pessoa ver ter a noção da variedade, das experiências. Isso aqui são um outro tipo de experiência. Deixa eu dar uma passadinha também. Isso aqui eu estou, ao mesmo tempo que eu estou treinando pincelada, né, eu estou fazendo um trabalho. Então aqui tem vários tipos de pincelada diferente, né, pincelada rápida com pincel, com um golpe. Então tem, né, essa, deixa eu passar essas aqui. Isso aqui são experiências, todas elas. Eu adoro aquarela, eu acho que a aquarela talvez seja a técnica mais difícil, mais completa, a técnica que tem mais elementos de variação que você pode conseguir. É uma técnica que você lida muito com a cor, porque basicamente a aquarela é o pigmento e a goma arábica clarificada, então você está lidando diretamente com a cor, com a absorção que o papel faz da cor. É muito lindo, é uma coisa, me agrada muito pintar as aquarelas. E esse ano eu até estava pintando pouco aquarela, mas resolvi retomar, porque hoje mesmo eu já pintei aquarela, hoje eu já fiz. E pronto, isso aqui foi o mês de novembro. Tem quantas aquarelas? Rapaz, eu não sei. Aqui, do mês de novembro eu não sei quantas. Mas o ano passado eu acho que eu fiz entre umas 700 aquarelas. Você pinta quantas por dia? Você tem uma média? Não, aí veja bem, tem dia que eu não pinto, mas tem dia que eu pinto 10. Aí hoje mesmo eu estava desesperado para a questão da aquarela, eu pintei 6 aquarelas hoje. Já tinha um desenho prévio, já tinha feito os desenhos, e aí eu disse que eu vou mostrar as de hoje. Essa daqui eu vou botar um título nela, que é Desate os Nós. Essas eu fiz hoje. Eu vou deixar separado que eu tenho. Aqui todas elas são. É esse conjunto aqui, sabe? Não faz muito sentido a gente pegar todas, mas é um conjunto. Quer destacar mais alguns objetos desses? Hein? Não, tá bom. Eu acho que tá bom porque é muita coisa. Aí depois a gente vê. Eu queria mostrar o álbum de selos, que eu colecionei selos, meus filhos também, e eu resolvi ser um país emissor de selos. Resolvi eu fazer os selos. Tem um conjunto de influências dos selos da Tchecoslováquia, do colecionismo, dessa coisa toda. Então eu fiz um álbum, que ele está completo, faltando 2 ou 3 espaços só para um selo, onde eu brinco com a ideia do selo, que é um selo amarrado. Tem alguma data comemorativa, algum selo? Não, eu não entrei assim. Tem alguma coisa, mas eu não entrei dentro do conjunto das ideias de selos, mas porque é infinito isso, né? Mas eu tenho, é como se eu tivesse, por exemplo, aqui eu imitando aqui a questão do selo inglês, que é a carinha da rainha. Eu fiz um perfilzinho. Aqui tem um meditante. Aqui tem um selo que é o buraco do selo, né, como se fosse um bloco. Aqui é um bloco grande. Aqui é um selozinho redondo, que são só variações. Então eu entrei ainda um pouco mais na forma só, certo? Não entrei no... Por exemplo, isso aqui, a continuidade disso para mim era quase que obrigatório eu fazer os carimbos. Os carimbos dos selos, né? Que existe, por exemplo, se você for colecionar carimbos de selo, você fica louco. Só isso são centenas de selos diferentes, de marcas diferentes que os caras faziam. Aqui é uma homenagem a John Lennon, que é o país da Nutopia. John Lennon e Yoko Ono, né, que é como se eu fosse um selo
de Nutopia, que foi uma espécie de país que eles fundaram. Tal. Então aí tem as variações, vou passar rápido aqui para Essa fase do selo começou quando e Não, ela isso teve foi- fim ou ela Não, ainda veja rola? bem, eu nunca mais toquei nela. Eu não tô cuidando dela mais. Eu dei por terminado esse álbum, Entendi. certo? Não sei se eu vou voltar a fazer, mas isso aqui é de um traço só, né? E esse aqui é um selo que não tem selos. Pronto. Aqui, ali tem uns quadrinhos pequenos que eu queria mostrar também, bem rapidinho. Que são, também aqui eu escuto música todo dia, que é uma das melhores coisas que eu estou tendo ao estar totalmente dedicado, é poder ouvir música 5, 6, 7 horas por dia. Para mim é uma coisa que não tem preço, que é uma coisa que eu me envolvo muito com a música e tudo. Então o tempo todo que eu estou pintando, desenhando, eu estou ouvindo música. Aqui tem várias séries de quadrinhos pequenos, são telinhas pequenas, eu adoro fazer esses quadrinhos. Vamos colocar ali na mesa algumas. Vamos colocar aqui essa série aqui, ó. E sempre no sentido do desvio. Tem um desenho rápido, certo? Onde eu vou variando. No caso desses aqui são as mesmas cores, né? 2 ou 3 tipos de azul. E ela foi pintado também com nanquim ou com tinta acrílica preta. Ele é um pré-sumier, um tempo que antecedeu a fazer isso mesmo. Deixa eu mostrar uma outra série só para mostrar a diversidade, né? Deixa eu pegar aqui esses aqui, só para ter uma noção da... Esse aqui é uma sériezinha, é outro tipo. Esse aqui é com dourado. Isso aqui normalmente é para ser o conjunto dos quadros. Eles nunca são um só, né? E vai fazendo, são pequenos desvios, né, que vão acontecendo à medida que eu vou fazendo. Aparentemente são todos parecidos, mas nenhum é igual. Aqui ali também tem um bocado de experiência. Eu tenho um caderno do ateliê também, né, que aí a gente pode ver, uma espécie ali, tem um bocado de coisas que marcam o que eu estou fazendo do ponto de vista de texto, de coisas que eu estou lendo, que eu estou fazendo, e isso fica como se fosse uma coisa que de vez em quando eu dou uma olhada para me lembrar. Vamos lá para dentro Deixa eu mostrar. Essa série aqui eu estou fazendo agora. Então esses quadros eles não considero eles concluídos no sentido de estão em processo. Então é uma série longa, que o título provisório é Homens Pensam Como Máquinas. São tecido, uma série grande essa série. Ela vai ter cerca de 40 quadros. Sim, o que determina o número da série? Não, ela não tem um número pré-determinado. Nesse caso aqui, é porque eu fiz uns desenhos isso aqui são as aurorinhas, é uma homenagem à minha neta. É uma série grande, de umas 30 aurorinhas. Eu vou mostrar o desenho dessa série aqui. Deixa eu pegar, vem aqui comigo só um segundinho. Vou passar. Eu fiz o desenho. Essa aqui é uma folha são várias folhas. Eu fiz esses desenhos. Eu procurando nos meus papéis, eu encontrei uma folhinha pequena que tinha alguns desenhos parecidos com esse. Aí eu desenvolvi os desenhos, aí eu gostei dos desenhos. A partir daí, aí eu quis fazer a série. Aí como são muitos desenhos,
eu estou eliminando, por exemplo, mais de 50% dos desenhos. Aí eu tô, e também uma coisa também que está me instigando aqui nesse local, que tem assim, não, você podia fazer 4 ou 5 e guardar. Aí eu digo, sim, mas se eu não pegar na estiga agora, daqui a 3 anos, quando eu for fazer, eu estou em outra coisa. Porque aí a minha coisa também dessa série é o seguinte, eu faço a série e quando eu dou ela por esgotada, provavelmente eu nunca mais vou voltar a ela. Entendo. Eu ainda volto ao desenho, aos desenhos eu volto, mas a série propriamente dita não me interessa. Eu estou em outra coisa diferente. Conta de uma evolução de ideias muito grande, né? E também assim, do nível de pesquisa. Por exemplo, meus desenhos eles estão diferentes hoje de um ano atrás. As figuras estão diferentes. Até eu falei para você que eu tenho um problema que é o seguinte, eu fico desviando, fazendo um desenho, procurando, as caras estão muito para esse lado, aí eu faço o desenho para o outro lado, as caras estão desse jeito, eu vou fazendo desvio. Só que, e vou fazendo desenhos nos cadernos, e às vezes em papel, como esse aqui. Só que tem um problema. Eu vou fazendo esse desvio, mas eu posso passar um ano fazendo esse tipo de desenho. Todos são diferentes, mas alguns são semelhantes. Então, quando eu estava numa fase muito influenciado, quase que completamente pelo Sumier, todos os meus desenhos eram arredondados. Então, eu tenho centenas e centenas de desenhos arredondados. Porque é a influência do Sumier. Deu para entender aqui eu pego esse desenhozinho aqui, projeto com projetor na tela, risco, venho, começo a pintar, pinto primeiro a figurinha, depois eu pinto o fundo. No caso dessa série ela tem a divisão sempre em 3, o fundo é sempre em 3, é o solo, a sociedade e o céu, sempre assim, e eles estão todos em tons escuros, o fundo, né, sei lá, um reflexo dessa conjuntura, né? E depois que eu pinto a figurinha, eu vou pintar o fundo. Depois que eu pinto o fundo, aí eu vou harmonizar. Entendi. Às vezes o quadro ele está completamente troncho para mim, né? Evidentemente, mas aqui são meus cadernos. Eu comecei ali mostrar que são aqueles cadernos ali que eles começam em 98. E aqui eu tenho cerca de 750 cadernos. Eu realmente não sei o número exato. Eu desenho diariamente. Eu tenho um caderno aqui no ateliê, que eu desenho mais raramente, e tenho o caderno lá em casa. Então, ano passado, para ter uma noção, eu pintei cadernos de um determinado tipo de tamanho, assim, desse tamanho aqui. Então, eu tenho 22 cadernos desenhados no ano passado. Eles têm 150 folhas. Todo dia você desenha neles? Todo dia eu desenho. Todo dia eu desenho. Eu desenho, eu escrevo. É uma espécie de diário gráfico, eu vejo um filme, eu anoto o filme. Eu assisti um filme fantástico ontem, Trumbo, que é sobre a lista negra, que é sobre o macartismo. Aí eu anotei lá, assisti o filme e tal. Então ele é um diário, ele é uma coisa que eu estou lendo, que me interessa. Uma frase de Camille Paglia, como eu anotei agora recentemente. Às vezes uma brincadeira que está lá em casa, o pessoal está lá em casa, meus filhos estão lá em casa e tal, aí a gente brinca e tal, e sai uma palavra, aí eu anoto no caderno. Ele é também, às vezes, uma ideia. Então, tudo está anotado. E 22 cadernos de 150 folhas, 300 páginas cada um. Porque esses cadernos, eu desenho frente e verso. Vamos vê-los? Aí eu vou mostrar alguns aqui para ter uma noção. Uma coisa que eu falei anteriormente, Dias, é o seguinte: evidentemente que eu não me lembro, né? Eu vou pegar aleatoriamente um caderno aqui qualquer, eu não sei qual é o conteúdo, porque eu não consigo me lembrar. Eu não consigo me lembrar o que eu desenhei antes de ontem, né? Esse é um caderno que eu comprei lá no Brooklyn, Nova York, de 2010. Eu vou
um cemitério ao lado da Igreja Madre de Deus. Isso aqui é uma frase. Aí tem assim: Gola, Goga, as vaidades das aparências. Aqui é um texto, uma cópia. Tem assim, são desenhos, eles vão debulhando. Aqui não dá pra gente olhar, porque eu teria que... Isso é como se a pessoa tivesse que fazer, sabe, uma leitura, porque tem coisa em perguntas, né? 32 câmeras na Copa. Eu vi como nunca vi. Quer dizer, um jogo que tem 32 câmeras, né? Você vê absurdamente. Então, são coisas desse tipo que estão aqui. Vou passar mais rápido aqui para a pessoa ter a noção da quantidade. Nesse caso aqui é frente e verso também. Tem alguns cadernos que... Fernando, bateu um pensamento agora. Você não acha que são esses desenhos que estão contando a tua vida, não? Em vez de você estar fabricando esses desenhos, são eles que estão, de alguma forma... Pronto, eu encontrei aqui uma coisa. Vê bem, eu não estou me importando muito com isso. Eu criei um hábito de desenhar sem saber porquê. E, evidentemente, o que me interessa aqui é um desenho diferente do que eu faço. Eu posso me surpreender com o que eu estou fazendo. Por exemplo, eu pegar um caderno de 2006 e dizer, eita, esse desenho aqui está retado. Porque é como... Mas ele também não tem uma ideia de memória especificamente. Ele não é um diário. Não é feito com esse objetivo. Não é um diário, exatamente um diário, entendeu? Ele não é exatamente um diário. É como se fosse um diário mais poético, uma coisa que às vezes é... Hoje eu escrevi no meu caderno sobre o calor. Então eu botei o canário, que tem um canário que fica cantando aqui, eu escuto ele de vez em quando. Eu falei dele, falei do lixo, falei de coisas muito pequenas, coisas que eu diria da conjuntura, da conjuntura do meu corpo, que está acontecendo muito próximo, né, do caminho. Aqui eu me lembrei, aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte: isso aqui é uma sequência sobre cor. Isso aqui vai no 1º de agosto de 2010. Esse aqui vai falar um pouquinho sobre cor. A cor que aqui falta é emoção. Usar o godê é demodê. Colocar a cor é conceder. A cor é narrativa. Nestes desenhos pálidos, a cor adiciona algum papel? Que cor cumpre? Ousarás usar verdes e azuis? Então o desenhozinho é separado, verde e azul. Uma cor aqui fará ser existente? Há luz suficiente para esses desenhos pegarem uma corzinha? Só uma corzinha de nada. A cor é um comprimento? Com cor se é partido? São de cor e salteado? A cor dada não se olha o dentro? Dará alma alguma cor? Dará aura ter cor? Faz alguma diferença ser colorido? Com cor vem o contraste? Com cor de burro fugido, se conhecerá a dor pelo colorido? Quem põe cor é cortês? Caberá uma cor que combine com seu sofá? Com cor bonito lhe parece? De cor e de coração? Sem cor é besta, com cor é fera? Alguma cor e tais na onda? Como cor se faz o drama? A cor é melodramática? Haverá mais razão com alguma cor? A cor será um termômetro? Cálculo da cor, a cor em bola? Com cor se dá uma demão? Um espectro ronda esses desenhos. Estará a memória da cor na tela do computador? Com cor está atingido? Com cor se cria um clima? Estarão preenchidos? Com cor há combinação? Impressão é cortucho?
a matemático e cromático, cromático. Aqui não verás nem o azul, sempre em estado de semi-obra. 2010 megapixel. Essas caras pintadas iriam a alguma guerra? Desfazem, refazem pares cores. Colocar aqui a sensação do momento. Aqui falta cor local. Papel tem cor na pele. Os desenhos são sempre de cor. Apesar do escuro, pode ser diagramado. Com cor é mais adornado. Ou seria mais full cor? Com cor do fazer. Cor de pó. A cor espaço, a cor linha, a cor signo, a cor sozinha. A cor matriz, a cor gama, a cor fria, a cor drama. Isso mostra bem uma parte. Eu fui pegar essa ideia da cor e fui esgotando dentro das minhas possibilidades. Aí algumas ideias são boas, outras não são boas, então isso aqui dá bem uma impressão do que eu tô. Deixa eu pegar só anotar para não. Eu vou. Tá, quando você tiver filmado. Aqui, cara. Qual? Esse pequenininho aí. Aqui? Sim. Tá certo. Tô vendo ele tão sozinho aí. Ó, tem. Só pra. Isso aqui foi em São Paulo que eu fiz. Ó. Ele tem mais texto, certo? Mas isso aqui eram as coisas que eu tava vendo lá em São Paulo na Bienal. Ó, traço, tá vendo? Rubrics, que é uma brincadeira com Kubrick. Vou pegar um desses pequenos aqui, certo? Vou pegar esse aqui. Pronto. Uma coisa que eu penso, sabe, Dias, é o seguinte. Eu tô olhando aqui e tô vendo esse desenho me interessa. É um desenho diferente para mim, certo? E é um desenho que pode ser que em um futuro lá na frente eu queira fazer uma série com ele, porque é um desenho que mexe com um conjunto de questões que eu trabalho. Seriam então formas que você não podia perder naquele momento. Coisas que aí você guarda. Eu guardo para no futuro, se me interessar, eu faço, ó, porque esse tipo de desenho me interessa muito. Olha como esse desenho é interessante, no sentido, ó, basta de busto. Aqui já é outra coisa. Esse aqui, entre Juremas dormindo. Esse aqui, eu sei que foi em Gravatar. Eu estava em Gravatar. E lá tem os pés de Jurema e tudo. Com certeza, ó. Esses são desenhos diferentes dos meus desenhos comuns. Isso aqui é que me interessa. Essa diferença me interessa. Né? Por um acaso, eu peguei um caderno que tem essa diferença. Ó. Ele é quase todo diferente. Aqui é um desenho comum. Ó. Esse desenho é um desenho bastante diferente do que eu faço. Ele tem um jogo. Né? Aqui as figuras que eu desenhei. Esse está bem colorido também. Não é O Silêncio é uma Prece. Isso é uma coisa que eu vi no Centro Espírita. Dizer que o silêncio é uma prece é um negócio muito poderoso, bicho. Ó. Tá vendo? Aqui tem muitos desenhos que me interessam. Ó. Mas é uma casa, sabe disso? Eu não sei. Eu não me lembrava que esse caderno tinha isso. Entendeu? Aí vou pegar um que já não seja. Vou pegar um. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse. Esse é de 2010 também, certo? Aqui. O homem quer
codificar. Godificar. Brincadeira com... Ó, tá vendo? Então aqui, todo isso aqui cheio de frases. As minhas me deu crédito. Uma questão que me coloca aqui é quando eu vou visitar, né? Que é um problema que eu estou sempre me colocando, esse problema, que é assim, sabe disso? Você vai visitar seus cadernos para começar a fazer novas séries, para fazer outras coisas. Eu digo, não estou com essa perspectiva agora de fazer isso, porque eu ainda estou com um conjunto de ideias que eu estou processando agora, entendeu? Então não tenho vontade de fazer isso agora. Agora tem coisas que é diferente, tem coisas daqueles cadernos mais antigos que eu tenho, com a coisa que você me questionou, que eu tenho vontade de concluir aquela ideia. Certo? Porque era assim, eu tinha a ideia de fazer umas figuras quadradas com a cabeça pequena e os braços e tudo. Aí eu pintei uma. Eu não tinha tempo para pintar as 10 que eu queria pintar. Aí hoje, isso eu tenho vontade de fazer, porque hoje eu estou com tempo. Outra coisa, como é um conjunto de ideias, eu estou preocupado em executar as ideias. Eu não tenho condições, eu precisava de muita ajuda aqui, mas eu não tenho condições, porque não, você ter uma ou duas pessoas trabalhando aqui, primeiro espaço não dá, segundo... Mas eu gostaria muito, porque, por exemplo, eu tenho os sumiês que eu quero fazer, eu preciso tirar xerox de desenho geométrico, do livro de desenho geométrico, no A3, no papel couché para fazer o sumiê. Aí isso, para fazer isso, é perder uma manhã inteira para fazer. Então, são coisas desse tipo. Aí aqui é um outro caderno, vou mostrar só para... Está desenhado frente e verso também, né? O ideal aqui era a pessoa ir debulhando, lendo. Por exemplo, aqui, vou dar um... Tem um berilo, até enferrujando aqui. Berilar as ideias. Então, uma bobagem, mas que... Fernando, vamos falar agora dessa figura que ela está impregnada na tua obra, essa coisa do sumiê. Queria que você falasse um pouco sobre ela. Vê, evidentemente que... Rapaz, eu não sei de onde esse caderno é, mas depois eu acho. É o seguinte, eu tenho uma conexão com o Japão, uma coisa que eu não sei explicar direito, mas hoje, pensando sobre isso, eu podia falar rapidamente assim. Eu morei em Castanhal, no Pará, que tem uma colônia japonesa grande. Lá meu melhor amigo era um descendente japonês. E eu assistia filmes japoneses, porque passava toda quinta-feira, passava uma sessão dupla. Eu gostava de ir, 14, 15 anos. E depois eu entrei em contato com o livro do Tal, já bancário, participando do movimento sindical, essa coisa toda. Numa dessas viagens que eu fiz para a reunião da comissão de empresa do Banco do Brasil, eu vi aquele livro, Tao Te Ching, eu comprei e comecei a ler aquele livro. Eu passei quase 20 anos com aquele livro na minha cabeceira. Eu lia ele basicamente todo dia. Eu tenho uma influência muito forte do Tao, né? do livro do Tao. É um livro fundamental, é uma espécie de livro que baseia algumas coisas que eu penso, né? Aí depois, mais recentemente, eu me interessei pelo Zen, depois me interessei também por ler com a questão do budismo. Passei a fazer meditação transcendental, que me dá uma conexão maior também com essa coisa. E aí, em um determinado momento, alguns anos atrás, eu comecei a me interessar pelo sumiê. Eu vi aquilo, não me lembro exatamente aonde,
que tinha aquele tipo de pintura, que era com nanquim. Eu sempre gostei muito de nanquim, eu tenho muitos desenhos de nanquim anteriores a isso. Tem até uma caixinha, é bem facinho de pegar a caixinha, que tem vários desenhos em nanquim. Tanto em caneta como a pintura mesmo com pincel. Vou mostrar alguns. Aí eu peguei e passei a me interessar pelo sumie, comprei os pincéis, comprei a barrinha de tinta, comecei a ler e tal. Aí de lá para cá, de alguns anos para cá, eu venho aprofundando. Eu não faço um sumie clássico. O sumie ele é extremamente cheio de regras. Ele é baseado na caligrafia. Então, por exemplo, essa pincelada saindo daqui para cá, eles chamam de pincelada leste. Saindo daqui para cá é pincelada oeste. Um especialista em sumie, no desenho chinês, desenho japonês, na pintura japonesa, sabe aonde eu comecei e aonde eu terminei. Então é uma coisa genial que leva você a entrar na execução, na forma como o pintor fez aquilo.